Agora pode juntar a família porque o assunto interessa a todo mundo. E os dados, minha gente, são alarmantes. A Organização Mundial da Saúde estima que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem doença de Parkinson. No Brasil, os números não são oficiais, mas mesmo assim apontam que pelo menos 250 mil pessoas sejam portadoras dessa doença, que é uma doença degenerativa, que atinge, sobretudo, o sistema nervoso central. A partir de agora, nós vamos falar sobre como podemos prevenir, como identificar os sintomas e como obter tratamento correto. Está no ar o Pausa do Café. Para nos ajudar, nós recebemos a partir de agora o neurologista Dr. Fernando Gameleira. Dr. Fernando, satisfação conhecê-lo. Bom dia, é um prazer conhecê-lo. Bem-vindo sempre. Já vou servir logo o nosso café coringa e eu já vou logo lhe perguntar algo, acho que é muito importante, porque primeiramente as pessoas não têm ideia, Dr. Fernando, do que seja uma doença degenerativa, né? Eu queria que o senhor explicasse, começando a explicar exatamente essa situação. Toda célula tem um ciclo de vida e tem um tempo de vida. E a degeneração se caracteriza por uma abreviação desse tempo. É como se as células envelhecessem mais precocemente do que o que se esperava. E isso acontece em determinados setores do organismo. Então, a doença degenerativa do sistema nervoso central caracteriza essencialmente um envelhecimento particular dessas células maior do que o restante do organismo e num tempo mais curto do que se esperava biologicamente. Olha, eu confesso que eu fiquei muito surpreso ao fazer a pesquisa, né, sobre o assunto, porque 250 mil pessoas a partir de 65 anos de idade no Brasil, para mim, é uma população muito grande. Porque 65 anos de hoje não é o mesmo 65 anos de 20 anos atrás, não é? O que é que está acontecendo, doutor Fernando? Quais são os fatores que estão adoecendo, fazendo com que as pessoas possam ser acometidas por essa doença? Corroborando o que você disse, eu me lembro que quando eu era estudante, havia um paciente de 65 anos com um coágulo na cabeça. E naquela ocasião se discutia se valeria a pena operar porque já era uma pessoa muito idosa. Imagina. Hoje, 65 anos é uma pessoa em plena capacidade laborativa. Sem dúvida. Então, o que a gente sabe é que essa doença está se tornando mais prevalente porque a população está conseguindo envelhecer mais. E aí ela acaba, apesar de não ser uma coisa muito frequente, acaba se transformando também em um problema de saúde pública. Quando é que nós começamos ou deveremos nos preocupar? O início da doença de Parkinson geralmente não é com sintomas puramente neurológicos. Se inicia habitualmente com constipação intestinal, por exemplo. Muitos anos antes. Mas isso não quer dizer que as pessoas que têm constipação intestinal têm um risco elevado de doença de Parkinson, porque a maioria dessas pessoas não terá nunca essa doença. Posteriormente, começa a ter outros sintomas não motores, como, por exemplo, depressão, algum grau de comprometimento cognitivo, quer dizer, a memória não fica tão boa como também o raciocínio. E cerca de uns 10 anos depois, a pessoa começa a ter os sintomas motores, principalmente a rigidez que é a dificuldade de agilidade com o organismo, muito mais do que o tremor. E o tremor vem em seguida, normalmente, tanto o tremor, que é um tremor de repouso, um tremor como quem está contando dinheiro, e a rigidez, em geral, eles são assimétricos, quer dizer, afeta mais um lado do corpo do que o outro. Com o passar do tempo, a gente vai tendo uma instabilidade na postura, quer dizer, vai ficando muito desequilibrado, com a maior tendência a quedas, com um andar, que é um andar como quem está meio preso e às vezes a pessoa perde o controle e sai numa velocidade muito mais rápida e nessa fase começa a ter alterações cognitivas mais significativas. De modo que uma pessoa que tem a doença de Parkinson, que tem mais de 10 anos dessa doença, é muito provável que ela tenha um comprometimento também da cognição, que com o passar dos anos se assemelha muito ao comprometimento na demência do tipo Alzheimer. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Pode trazer outras doenças, abrir espaço para outras doenças neurológicas e com essa associação? Na verdade,
É a mesma doença, é a doença de Parkinson, que tem todo esse curso, quer dizer, que começa com a constipação intestinal e que finda com o quadro demencial. A boa notícia é que os tratamentos estão cada vez mais eficazes. Mais modernos, né? Tanto com medicamentos, como tratamentos não medicamentosos, como fisioterapia, fonoaudiologia, como com tratamentos cirúrgicos. Ainda não existe tratamento curativo, mas hoje a qualidade de vida de uma pessoa com doença de Parkinson é incomparavelmente melhor do que era há 30 anos atrás. Ou seja, se convive, a depender do tratamento, muito bem com o Parkinson, é isso? Sim, por muito mais tempo. Ao final das contas, como se trata de uma doença degenerativa que não tem ainda um freio, a pessoa acaba tendo um comprometimento maior em todos esses campos que eu falei, mas isso muito mais tardiamente do que era num passado relativamente recente. Há como a gente prevenir, doutor Fernando? Ainda não. O que se sabe é que a gente, tendo um diagnóstico precoce e iniciando também precocemente o tratamento, a sobrevida com a qualidade de vida boa é muito melhor. Precoce em quanto tempo? De preferência quando se iniciar a fase motora. Porque na fase não motora é muito difícil esse diagnóstico, até existe, mas é difícil desconfiar. Então, do ponto de vista prático, se a pessoa sente que a sua agilidade motora já não é a mesma de pouco tempo antes, essa é a hora de procurar o atendimento neurológico. Para finalizar rapidamente, há alguma diferença entre o homem e a mulher nesse aspecto ou não? Há uma diferença de prevalência, mas na intensidade dos sintomas não. Então, essencialmente, ela afeta homens e mulheres, com uma prevalência maior em homens, mas não é uma coisa muito significativa. Bom, de fato, buscar um profissional, né, um neurologista, para começar a fazer essa análise é sempre muito importante e cada vez mais cedo, tá? Não deixar para a última hora. Doutor Fernando, eu poderia ficar aqui um bom tempo a gente conversando sobre esse assunto, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Quero lhe agradecer imensamente por o senhor nos atender nessa manhã de quarta-feira aqui no Balanço Geral. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer revê-lo. Grande abraço, viu?